Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente reunidos, planetadigital.help. Denise Argemi, Heloísa Freitas e hoje a nossa convidada, Ivânia Baques de Oliveira, para mais uma conversa virtual. Nosso tema de hoje, empreendedorismo feminino. Vou ler para vocês o currículo da Ivânia. A Ivânia, ela é empreendedora, ela é administradora de empresas, pós-graduada em gestão de processos, gestão de pessoas e gestão educacional. Pela Florida Christian University dos Estados Unidos, ela tem formação em Master Coach, mestra em Filosofia da Administração, doutorada em Ciência da Administração, ambos com foco em empreendedorismo, e ela também é pós-doutorada em PhD em Empreendedorismo. Ela atua como consultora do Sebrae, no Rio Grande do Sul, desde 2008, desenvolvedora de conteúdo e facilitadora de aprendizagem. Ela é sócia da WIM Consultoria, é sócia diretora do Instituto MIBO, que é treinamentos, consultoria, mentorias, pesquisas e palestras. Realizou diversas palestras para mais de 10 mil pessoas e também treinamentos para mais de 6 mil pessoas. Ela atua como professora em cursos de MBA, pós-graduação, mestrado e doutorado na área de administração. Ela realiza mentoria para profissionais iniciantes. Também é autora de livros, As Peripécias de um Carro de Mensagens ao Vivo, Mulheres Intrépidas e Suas Façanhas, editora MIBO 2019. E Você em Excelência, também editora MIBO 2019. Ela assumiu, no ano passado, como conselheira do Conselho Estadual de Mulheres Empreendedoras da Federação Rio Grande do Sul. Em 2018, ela foi diretora regional do Rio Grande do Sul da Associação Brasileira de Coaches, sendo consultora destaque de 5 núcleos de mulheres empreendedoras no Rio Grande do Sul, nas cidades de Tramandaí, Viamão, Palmares do Sul, Capivari do Sul e Balneário Quintão. Bem-vindo ao Planeta Digital, Ivânia. Com a palavra agora a Denise. Bem, Ivânia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te ter aqui conosco no planetadigital.help. Nós gostaríamos, inicialmente, que tu nos contasse um pouquinho como é que aquela menina, Ivânia, saiu da puberdade, da juventude e entrou nesse mundo da academia e do empreendedorismo. Conta para nós. Olá, pessoal. Olá, gurias. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou uma descendente de origem alemã, falando somente o alemão até os 9 anos, mas já menina, eu vendia morangos na beira da BR-116 para auxiliar no sustento da família. Eu acredito que o empreendedorismo, ele pode ser aprendido, mas também ele é um dom, ele nasce no sangue daqueles que ousam e que se desafiam, aqueles que têm coragem de desafiar. Eu acredito que na minha veia corre um DNA empreendedor, porque eu me vejo empreendedora desde pequena. Como é que foi, então, sair lá da fruta, essa experiência, enfim, para ajudar a família, né, que é uma coisa muito bacana. E, de repente, como é que tu te achou nesse mundão, assim? Conta para nós essa passagem. Aos 9 anos, a minha família se mudou para a cidade de Novo Hamburgo, que já era uma cidade grande, do ramo calçadista. E aí, então, eu comecei aos 14 anos a trabalhar numa fábrica de calçados. Mas aos 12 anos, ainda também para auxiliar a família, eu já era babá. Porque o meu olhar era sempre assim, de querer melhorar a vida da minha família. Melhorar algo, ajudar alguém. E isso tem muito a ver com o empreendedorismo. É melhorar uma situação, seja familiar, ou seja, da própria comunidade, porque existem diversas formas de empreender.
E aos 14 anos eu já era funcionária de uma fábrica de calçados. Continuava estudando à noite e eu fui galgando. Eu comecei no pior posto de trabalho possível, que é passadeira de cola, que é aquela quase que pior, não é pior que limpeza, dentro de uma hierarquia organizacional, de uma grande indústria de calçados, como era aquela que eu trabalhava. Comecei lá, passando cola, passou alguns meses eu organizada, rápida, eficiente. Eu já fui galgando outros patamares, outros postos de trabalho. E aos 18 anos, motivada pelos colegas que diziam: tu já tens o 2º grau completo na época, tu é inteligente, tu não precisa morrer numa fábrica de calçados. Faltava aquele clean, aquele estalo para fazer com que eu ousasse. Um dia eu passei na frente de ônibus, na frente de uma agência bancária e tinha uma placa: precisa-se de recepcionista. Desci na parada seguinte, voltei para a agência e, com a maior cara de pau, perguntei: quais as qualificações que deveria ter a recepcionista? A pessoa que me entrevistou disse: olha, pessoais você tem as qualificações, vamos ver agora intelectuais. Você passará por uma entrevista e aí tudo bem. Eu não tinha completado 18 ainda. Então, Ivânia, tu ainda não tinhas 18 anos e passaste por essa entrevista. E aí, o que aconteceu? Conta para nós. Quando eu fui levar os meus documentos, que pedia os documentos, eles se perceberam que eu não tinha 18 anos ainda. Faltavam 3 semanas. A organização bancária aguardou as 3 semanas, enquanto isso eu fiz a minha RG, minha carteira de identidade, e comecei a trabalhar na organização. 6 meses como recepcionista. 6 meses depois, eu já fui assumir novo cargo como gerente de operações. Eu negociava só com aplicações com empresários. E assim foi na minha vida de bancária. Nesse período, eu conheci uma menina que estava fazendo o curso de comissária da Varig, e ela me levou para lá também. Nesse período eu conheci alguém na praia, numa praia bem pequenininha. Quando terminou o período da Varig, o período todo aquele experimental de testes psicológicos e tal, é uma sequência, era na época uma sequência de períodos, não existia uma empresa, era a própria Varig que fazia todo esse processo. Inclusive o gerente era o senhor Ávila, me lembro dele na época, que eu cheguei lá e ele olhou para mim e disse assim: menina, qual é a tua altura? Eu: 1,58 m, porque eu tinha lido no manual que o mínimo era 1,58 m. Ele olhou para mim e disse: vai ali naquele cantinho ali, tem a balança e o medidor. Eu estiquei os ossos o máximo que eu pude. Ele: pé no chão. E ele: menina, tu não tem 1,58 m, tu tem 1,57,5 m. Tá, mas eu vou ter que... Enfim, quando foi comunicado que a próxima fase seria ir morar no Rio de Janeiro, a minha família foi contra, e eu já namorava o meu esposo. E aí ele disse para mim: ou tu quer ser aeromoça, na época aeromoça, comissária de bordo, ou tu quer casar comigo? E eu decidi casar, vir para aqui então, casar, viver um amor e uma cabana. Literalmente. E deixa eu te interromper um pouquinho. E como é que continuou essa tua vida profissional? Como é que tu entrasse nesse mundo empresarial? Bom, já casada, etc. Casei e fui trabalhar, então, na empresa do tio do meu esposo. E eu, muito organizada, logo fui apelidada de sabichona. E isso meio, as esposas dos sócios meio que se incomodaram. E eu vi que ali eu não tinha futuro. Trabalhei 1 ano, economizei dinheiro
E guardei o dinheiro e fui para Porto Alegre, naqueles atacados da Voluntários da Pátria. Comprava roupa e virei sacoleira. Certo. Levava os produtos para a praia e vendia. Comecei a ter alguns probleminhas de fiado, vendendo, né, no fiado, e eu disse, não, isso não é vida para mim. Aí fiz um concurso para a Prefeitura de Palmares do Sul, passei, e por lá fiquei 10 anos como professora e diretora. Porém, eu queria ajudar a família, então eu lecionava pela manhã, assumia a direção e lecionava para a 4ª série na época. À tarde eu tinha livre e à noite eu era professora de alfabetização do antigo Mobral, depois Fundação Educar, né? Eu tinha a tarde livre. Aí eu comecei a criar coisas para ganhar grana. Fazia pão, fazia... Que maravilha! Faxina, fazia limpeza de casas, comecei a lavar roupa. Um dia meu marido chegou em casa e tinha na parede escrito lavanderia. Ele, tu tá louca? Quem é que vai lavar roupa? Quem é que vai pagar para lavar roupa contigo? Eu digo, eu vou lavar. 2 dias depois, a minha primeira trouxa dava assim, o encosto da cadeira, R$ 9,50. Uhul! Eu acho que eu ganhava lá uns 98 na prefeitura por mês. Então, R$ 9,00 para mim era uma fortuna. Sim, praticamente 10% do teu orçamento total, né? Exato. E a coisa foi indo, a coisa foi ficando grande. Em 87 eu já viajava para São Paulo, comprando mercadoria na 25 de março, em São Paulo. Eu chegava de volta, ligava para os clientes. Tem novidades, cheguei de São Paulo. Mas não entendi, tu lavava roupa e continuava vendendo roupas, é isso? Não, na realidade eu já não vendia mais roupa. Quando eu fui para a prefeitura, eu parei de comprar roupa nos atacados em Porto Alegre. Continuei fazendo faxina à tarde, no meu período. Dali eu fui montando um pequeno bazarzinho, uma papelaria. Ah, um bazar, então. Isso. Tá, entendi. E esse bazar foi crescendo. Isso na minha casa. Crescendo. Aí, em 92, compramos um terreno na avenida, na avenida principal do balneário. E ali já montamos, e aí eu precisei solicitar à prefeitura aquela licença e interesse, 2 anos. Pensando assim, vou arriscar para ver se vai dar certo. Ou seja, sem remuneração na prefeitura, é isso? Sem remuneração. Mas conservando o cargo. Isso, assegurado o teu cargo de professora. E que eu não voltei, né? Eu já em 98, no caso, 89, perdão, eu entrei com a licença e já não voltei mais porque o meu negócio foi crescendo. Comecei a viajar para São Paulo, fazia uma faxina 2 durante a semana, guardava a grana, ia de carona para Porto Alegre, comprava coisa no atacado, voltava de ônibus e assim economizando e aplicando bem o dinheiro do meu esposo, a grana que ele recebia. Ele era gerente de um supermercado, a grana eu aplicava no negócio, então rendia bastante. E eu era muito de escutar o cliente. Vânia, tu tem lã? Eu já anotava. Lã é uma próxima coisa que eu tenho que comprar. Eu sempre fui muito de ter esse feeling, de entender o que as pessoas queriam e eu fazer com que esse desejo delas fosse satisfeito através do meu trabalho. Certo. E como é que foi essa transição desse bazar para a academia, para que tu continuasse os estudos e depois fosse para os Estados Unidos? Bom, como é que foi isso? Em 99, eu fui fazer uma palestra na Federação, porque na época eu era presidente da Associação Comercial da cidade, fiz uma palestra e alguém me parabenizou no final da palestra. Nossa, muito tocante, muito objetiva, você... Qual é a sua formação? E eu engoli seco. Não tenho formação para estar fazendo palestras na Federação. Opa, tenho que fazer uma formação. Então, 21 anos depois de ter terminado o nível médio, que era o 2º grau, eu fiz vestibular na cidade de Osório, que era o mais perto,
fiz vestibular para administração. Meu sonho era direito, mas o que se aproximava mais do meu perfil era administração. Vou fazer administração. Dali, me formei em 2003, engatei a primeira especialização, mas em 2000 eu entrei na vida pública, me elegi vereadora, primeira vereadora do município, cheguei à presidência da Câmara e descobri que eu não tenho perfil de agente público, não tenho. Cumpri o meu mandato com orgulho, com alegria, mas eu decidi que aquilo ali não era vida para mim. No ano seguinte, eu fui convidada para assumir Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ali eu fiz parcerias com todo o Sistema S, o que me levou ao Sebrae depois. E aí eu recebi o troféu Ana Terra, no governo do estado, Palácio Piratini, como mulher liderança positiva da região do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, de Torres a Tavares. E aí tu já tinhas, desculpe, concluído o teu curso ou ainda não? Já tinha concluído e já estava na primeira pós-graduação. Certo. Uhum. E aí eu fui a Porto Alegre, fui para o Palácio Piratini, recebi o prêmio, meu prefeito não foi. Eu voltei com o prêmio e recebi uma carta de demissão. Bem, são esses desafios... No dia seguinte. São esses desafios que nos fazem crescer, né? Anos passados, a esposa do prefeito me confessou. Ela disse, olha, ele ficou com medo, tu saiu na 0 hora e tal, e ele achou que tu ia fazer sombra e ele queria a reeleição, então por isso que tu não eras mais importante. Porque eu fiz da minha secretaria, que era nada, algo inédito. Eu criei balcão municipal de empregos, eu trazia cursos, eu fazia o elo entre empregadores e futuros funcionários, eu fazia toda uma descrição de perfil e já enviava os perfis corretos para entrevistas para os empresários. Então eu agitei no meu município, por isso que eu era sombra. Ok, passou. Vânia, que pena, né? Tu podia ter feito muito mais. Com certeza. Fez muito, mas podia ter feito muito mais só porque alguém se achou, né? Não, mas tudo bem, eu vejo que não tenho perfil de público, eu tenho o perfil da ação, não do legislar, mas sim o da ação. E aí, passados alguns meses, o gerente regional do Sistema S, ao qual eu atuo até hoje, ele me ligou e disse, olha, Ivânia, eu quero fazer parceria, você não está na secretaria? Eu disse, não estou. Qual é a tua formação? Sou administradora. Tens alguma especialização? Tem. Nunca pensou em ser consultora do Sebrae? E eu, opa, como é que é esse negócio aí? Aí ele me deu todos os caminhos, disse, olha, Ivânia, você fará parte de uma seleção, é rigorosa, mas precisa ter uma empresa, tem que ser limitada, tem que ser... Tu tens a carteira do Conselho Regional? Tenho. Faz assim, faz as entrevistas primeiro, se inscreve, faz as entrevistas, depois tu abre a tua empresa. Eu já comecei abrindo a empresa, fiz o contrário. Abri a empresa com tanta certeza que eu conseguiria passar. Abri a empresa, deixei ela redondinha, ok, e fui passando pelo processo seletivo. O processo seletivo é criterioso, é rigoroso, porque afinal é todo o Sistema S, tem toda uma visibilidade, eles precisam ter pessoas comprometidas, profissionais capacitados e comprometidos, enfim. Passou-se desde esse ano até hoje vários novos processos e eu continuo, então alguma coisa eu devo ter feito bem certo. Em 2008, eu fiz um treinamento em Santa Catarina e eu conheci uma administradora, também uma colega administradora, que me disse que estava fazendo o doutorado em São Paulo e era de finais de semana. E eu disse, como é que é isso? Porque eu já tinha me inscrito na PUC. Como é que faz isso? A pergunta como é que faz isso, ela já foi, né? Já estou lá. Eu já tinha me inscrito na PUC. E aí, assim, bom, o meu trabalho pagaria os meus estudos. Então, eu não poderia deixar de trabalhar. Na PUC, na URGS, eu não poderia trabalhar.
porque pelo treinamento do Sebrae, de 5 dias, de segunda a sexta, as consultorias vão de segunda a sexta, então ou eu trabalho ou eu estudo, e eu precisava achar uma forma de estudar que eu pudesse continuar trabalhando, porque esse recurso é que me fez pagar. Então, aliás, deixa eu te interromper, desculpe, um instantinho, queria chamar a atenção, vocês estão me ouvindo? Sim. estamos. Eu gostaria de trazer essa experiência, a tua experiência, Ivânia, porque esta é uma realidade que a maioria das mulheres vivem. Ou seja, ou trabalha ou estuda, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é algo, não digo impossível, mas é muito, muito difícil. Desafiador. O mais desafiador para mim, na minha vida, foram 2 momentos. Quando eu decidi fazer faculdade, porque o meu marido dizia, por quê, para quê? Cuida do teu negócio, é o olho do dono da boiada que engorda a boiada. O boi. E cuida do teu negócio, melhora o teu negócio, cuida do teu negócio bem, tu tem um bom negócio. Para que tu quer estudar? E ele fez campanha durante os 4 anos. A gente brigar, a gente, né, divergir, e eu disse, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Uhum. Então, imaginem comunicar ao marido que eu tinha passado no processo seletivo de mestrado em São Paulo e que eu teria que ir todos os sábados e voltar só no domingo, de 2008 até 2017. 9 anos. Mas como assim, 9 anos o mestrado? Não, tu fez o mestrado tudo. E o doutorado também, né? E o pós-doutorado. E o pós-doutorado. Não, é bom a gente explicar, porque senão, mas como assim? Não, na verdade, a Ivânia fez o mestrado, fez o doutorado e fez o pós-doutorado, certo? Às vezes eu estava em Passo Fundo, terminando um treinamento às 11 horas da noite, 23 horas de sexta-feira. Entrava no carro e dirigia até o aeroporto Salgado Filho, deixava o carro no aeroporto e dormia às 2 horas. Pegava os 5h50, o primeiro que sobe. Vai para São Paulo. Os 5h50, descia em Congonhas às 7h15 e olha como eu sou abençoada. Nas primeiras 3 vezes eu fui e fiquei na casa dessa minha amiga. Depois eu comecei a ir já direto para a sala, porque todo final de semana tinha alguém para me dar carona. A pergunta no WhatsApp era assim, ó, quem é que vai dar carona para gaúcho? Quem é que vai pegar a gaúcha essa semana? Certo. E Vânia, porque o tempo passa, né? Infelizmente, aqui eu tenho receio que nós não consigamos contar toda a tua história, nem vamos conseguir hoje, mas ao menos partes dela, né? E como é que surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos? Bom, foi assim, eu comecei a estudar na Facamp, né, que é a universidade parceira da Florida Christian, e as aulas são em português, né, são em São Paulo, e a defesa é nos Estados Unidos. Então, existe uma pré-banca aqui, antes de ires para os Estados Unidos, só vai com a certeza se tu tens, se o teu trabalho está ok, se ele está redondo, se a tua tese, a tua dissertação está ok. Se não passar na pré-banca, não vai para os Estados Unidos. Só vai tá certo. E lá nos Estados Unidos, tu apresentava em português. Tá. E a minha recompensa foi, assim, muito interessante. Eu fiz a defesa e lá eles têm a nota 4, que aqui é o 10, né? E quando o trabalho, a tese, surpreende a banca, eles dão uma estrela a mais, que chama com louvor. E eu recebi o 4, nota máxima, com louvor. Eu desci chorando do púlpito. E o meu marido me abraçou e disse assim, me perdoa por um dia ter tentado cortar as suas asas. Voa, passarinho, que eu vou estar aqui para te apoiar quando tu precisares. Eu disse, posso fazer inscrição para o doutorado? E assim eu já fiz.
Em dezembro eu defendi, em janeiro eu comecei o outro. E o passarinho continuou voando, então, né? Tá voando. Com apoio, vamos lá, né? Exato, mas foi muito interessante. Os meus filhos, eles dizem, nossa, mas a mãe é CDF, a mãe gosta de estudar, a mãe gosta, a mãe está sempre se desafiando, a mãe não para, a mãe está sempre em movimento. Então, é isso que eu sou uma mulher simples, mega simples, que tem uma baita bagagem, uma grande bagagem e que continua em movimento, embora tendo 6.1. E bem turbinado. 6.1 tá maravilhosa. Olha, deixa eu te chamar a atenção e te trazer para 2019, 2020. Em 1999, tu fizeste a primeira palestra na Federação. 20 anos depois, 2019, e eu sou testemunha disso, tu estavas fazendo outra palestra na Federação, já pós-doutora, e inclusive com uma editora, porque esse foi uma outra coisa que chegou e tu decidiu, como é que faz isso? Como é que foi essa história? Conta para nós da Ivânia, editora. Bom, eu como sou uma pessoa sempre em movimento, em 2000 eu recebi uma homenagem na porta da minha loja e eu achei aquilo o máximo, uma mensagem ao vivo. Eu achei aquilo tocante, eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero falar para as pessoas, eu quero tocar o coração das pessoas. É isso que eu vou fazer. Eu entrei na minha loja, olhei para o meu marido e disse, esse vai ser meu próximo negócio. Porque eu já abri 1000 negócios, né? Mensagem ao vivo é aquele do carro que vinha e... Isso, que vai na casa das pessoas. Aí aconteciam muitas coisas doidas. E eu contei para uma amiga minha, que é a Márcia Luz, e ela disse, nossa, você deve fazer um livro disso. Vou te apresentar um coach literário, que é o James McSill. Me apresentou, e aí aqui está o livro. Mostra para nós a capa. Ó, As Peripécias de um Carro de Mensagens ao Vivo. O empreendedorismo contado de forma inovadora. Aqui nesse livro começa desde o sonho, desde o momento que eu recebi a homenagem até a concretização e depois quando o carro começou a rodar e quando finalizou. Por que finalizou? Então tem jogo de cintura, tem resiliência, tem superação, tem criatividade, tem inovação, tem diferenciação. Tudo nesse livro, de uma forma engraçada, divertida e leve. Você ri do começo ao fim, você diz, não, ela é louca, ela não fez isso, mas ela fez. Bom, quando eu escrevi esse livro, eu estava fazendo doutorado, e o meu colega, doutor Augusto Cury, nada mais, nada menos que doutor Augusto Cury, era meu colega. E durante as aulas eu não me aproximava muito dele, porque é uma turma grande e tal. Mas na formatura eu encostei do ladinho dele, passei no braço dele e disse, eu quero pegar o vírus de vender 400 milhões de livros. Eu quero vender 400. Mas assim, se eu vender uns 4 mil, 10 mil, estou muito feliz. Ele olhou para mim, você está escrevendo livros? Estou. Então assim, ó, quer o segredo? Quero. Põe uma calça jeans, uma camiseta com a capa do seu livro e uma mochila pesada, boa, forte, e vá vender seu livro. Você ainda não tem tradição, é o seu primeiro, editoras grandes querem nomes, enfim, ele me deu todas as dicas. Comecei a fazer. E aí, por final, ele disse, o seu próximo livro, tenho certeza, você vai abrir a sua editora como eu abri a minha. Porque a gente faz pela gente. Eu achei isso muito bacana. E aí... Como consultora do Sebrae, eu viajo muito, conheço muitas histórias de mulheres. Eu fiz uma coletânea do segundo livro, então, para o segundo livro, que chama Mulheres Intrépidas e Suas Façanhas. É uma coletânea de 19 histórias de superação de mulheres empreendedoras. Baita livro. Todas são. E aí... Já pela minha editora, abri, né? É claro. Assim como eu fiz para entrar no Sistema S, eu já fui me organizando e já fiz. E aí eu conheci uma professora de artes cênicas e ela me disse, Ivana, vamos fazer um livro em conjunto? Vamos lá.
Então, nós criamos o Você em Excelência, novas competências para comunicar. Eu não edito somente os meus livros, eu edito livros para outras pessoas. Em dezembro, nós lançamos um livro de um jovem octogenário, um jovem advogado octogenário, 89 anos. Esse ano ele completa 90 anos, aliás. Ele completa 90 anos. E ele escreveu um livro muito gostoso sobre como os casamentos mudaram os limites e como criaram novos estados na Idade Média, Idade Medieval. O seu Jorge, um livro muito gostosinho. Enfim, então é isso. Ivânia, desculpe, tu mostra para nós, tu tem aí os 3 livros, os teus, para nos mostrar? Sim. Por favor, mostra devagarinho para a câmera, para a gente ver o primeiro. O segundo. Esse primeiro, agora então o segundo. E o terceiro. E diz para nós, como é, por favor, diz para nós direitinho o nome da tua editora, e já que não é somente para edição dos teus livros, se por acaso algum espectador, alguma espectadora nossa quisesse editar um livro na tua editora, quem é que ele tem que procurar? Como é o nome? Qual é o endereço? Diz para nós. Pode me procurar. Eu tenho o e-mail da Mibo Editora, né? Assim como a minha empresa, Mibo Training, Mibo Editora, pode me procurar pelo WhatsApp. E aí eu dou todas as informações. Eu tenho uma jornalista que faz a parte de revisão, texto, capa e tudo. Faz edição, faz ISBN, eu faço tudo direitinho, tudo 100%. Certo. Então dá para nós o e-mail, ou se tu quiser disponibilizar também o telefone. Eu faço. Diz devagarinho, por favor. Instituto Mibo, MIBO. Tudo junto. Tudo junto. institutomibo@terra.com.br. E pode entrar em contato com o meu WhatsApp também, 51, código de área, 998-33-0123. Muito bem. Ivânia, e não sei se é uma pergunta que eu posso fazer, mas já estou fazendo. Se uma mulher que não tem muitas condições financeiras quisesse fazer um livro pela tua editora, de quanto nós estaríamos falando para fazer uma edição simples de até umas 80, 100 páginas, por exemplo? Isso depende muito. Eu faço... Pelo meu trabalho, hoje eu não estou cobrando nada. O que eu cobro? Eu cobro só o trabalho da jornalista, da parte de editoração, ela faz todo o editorial, ela completa tudo isso, mais o ISBN, e aí depois então tem a gráfica. A gráfica eu geralmente combino com o autor. Eu faço uma pesquisa de várias gráficas mais em conta, com um papel bom, né? Vai depender muito do quanto a pessoa quer imprimir. Por exemplo, isso, era o que eu ia te perguntar. Mais barato do que 100 livros, às vezes sai quase o mesmo valor. Então, hoje estaríamos falando em torno de R$3.800, R$4.000, tudo isso também pode ser facilitado. Porque certo. A pessoa pode também negociar com a editora. Com a gráfica. A pessoa pode escolher a sua gráfica, é bem tranquilo. Pois é, isso eu ia te perguntar, então deixa eu aproveitar. Existem gráficas rápidas que a gente sabe que tu pode pedir a impressão, por exemplo, tu tens uma palestra, que tu vai dar uma palestra em São Paulo, e tu não tem mais nenhum exemplar na tua casa. Tu quer levar uns 100 exemplares para essa palestra em São Paulo. É possível fazer isso? Sim, é possível. É possível. Certo. Porque essa é uma forma de ajudar, porque nós conhecemos muitas pessoas, principalmente mulheres, que gostariam de escrever, mas não sabem como, não é?
Uma outra coisa que é bem interessante, pode-se fazer uma coletânea existem editoras que fazem isso. Eu ainda não fiz até hoje, mas é interessante de reunirmos 4 ou 5 ou 6 pessoas e aí divide todo o custo, fica bom para todos. E qualquer gênero literário tu edita? Sim, qualquer gênero. Mas que ótimo, bom saber disso, então. Já temos aí. Ivânia, eu queria te passar agora, então, para a Heloísa, que vai fazer algo um pouquinho mais intimista. Na verdade, eu vou, antes da gente chegar nessa parte mais intimista, assim, eu quero perguntar para a Ivânia, assim, Ivânia, hoje, século XXI que a gente está, pandemia, isolamento social, que a gente está procedendo assim com vários cuidados, o empreendedorismo está sofrendo hoje em dia, né, para se reerguer, para se reinventar no pós-pandemia, que a gente chama que, como a gente sempre diz, vai ser um pós-normal, né, vai ser uma vida normal, mas diferente, né, e com Sim. tantas dificuldades que todo mundo está enfrentando, principalmente a mulher. Assim, o que a profissional Ivânia poderia dar de expectativa para essa mulher que está hoje em casa, cabisbaixa lá, sem ideia do que fazer para melhorar a renda da família, ou para melhorar aquele negócio que já tem e que está caindo porque não tem faturamento, não consegue financiamento pelo governo também, aquelas linhas que são abertas pelo governo que está difícil para todo mundo conseguir, principalmente para as mulheres que são os níveis que mais iniciam no empresariado lá de baixo, né, para se mostrar que são competentes. O que tu poderia dar de uma expectativa para nós mulheres, para a gente, nessa pandemia e nesse pós-pandemia, poder se reerguer, levantar a cabeça e vamos seguir em frente porque a gente tem potencial? Diz para nós. Não pensem que o meu início foi fácil, não foi fácil, foi muito difícil. Para montar o meu bazar, a primeira dificuldade que eu tive foi acesso a crédito. Atacados que olhavam uma mulher abrir um bazar na Praia do Quintão, né? Eu tive que comprar à vista e mostrar que eu tinha capacidade e que eu ia cumprir os compromissos. Hoje, eu preciso contar uma historinha que vai mostrar bem o que é o setor do comércio como um todo, o que é a profissional, a empreendedora. O que aconteceu comigo? Bom, 19 de março, fecha tudo, na minha cidade fecha tudo, e no governo, né, o estado fechou como um todo, nosso sistema S também. Então, eu vinha de uma agenda super lotada, super demandada, parou tudo. E aí, o que aconteceu? Eu que vinha sendo visita na minha empresa, porque da forma como eu me movimento, eu era visita na minha empresa. Eu caí de paraquedas dentro da minha empresa. E aí eu comecei a olhar a minha empresa como cliente. Eu comecei a olhar, bom, não tem informação pelo WhatsApp. Não tem isso. Mudou, isso aqui tá velho, isso aqui não sei o que. O meu esposo tem um perfil conservador. E eu olhei a minha loja e eu não gostei do meu negócio. Nós temos 3 lojas. Nós tínhamos 3 lojas. Eu não gostei do meu negócio. Eu disse, eu vou mudar. Se vocês virem até um vídeo quebrando parede, eu fiz. Eu mudei. Eu caí na realidade. Vocês imaginem como se eu tivesse caído de um edifício de 10 andares. Eu olhei para dentro do meu negócio e disse assim, tudo que eu ensino para os empresários aí fora, na minha empresa não está acontecendo, pois agora vai começar a acontecer. Reuni a minha equipe e disse, bom, a minha equipe é uma equipe que está há muitos anos comigo e está muito acomodada. Eu disse, olha, as coisas vão mudar. Se algum de vocês se acharem incomodados, se achar que não está gostando e tal,
Vem, vamos conversar, a gente dá um outro jeito, mas as coisas vão mudar. Eu não quero ouvir a frase, isso sempre foi assim, nós vamos mudar. Eu dei um up, uma dinamizada na minha loja, eu dei um giro de 360 graus no meu negócio. Não tem um cliente que entre e diz, nossa, o que aconteceu aqui? Essa empresa mudou. Fechei a minha filial número 3, porque eu comecei a estudar números e vi que não adiantava, então eu fechei e reorganizei. Agora temos 2 lojas, mas 2 lojas bem equipadas, não é loja meia boca. Para isso acontecer, aconteceu algo que é muito difícil para a grande maioria do ser humano. É tu olhar para as tuas dores, as tuas feridas, é tu olhar o que não está bem, olhar para dentro de ti e pensar assim, o que é que eu estou fazendo errado? O que é que poderia ser diferente? E uma outra coisa, escutar o cenário, escutar os teus clientes, escutar os teus amigos, mas sem preconceber, escutar de verdade. Se tu fosse dono desse negócio, o que tu faria diferente? Se tu fosse eu, o que tu faria diferente? Isso dói, e dói muito. E é esse o grande segredo para a gente dar o pulo do gato para mudar. Primeira coisa, para empreender, tem que gostar de desafio. Segundo, tem que ter garra, força e vontade, mas não para cumprir 8 horas, sim para se dedicar como se a tua vida dependesse disso. Então, ter boas ideias. Poxa, clientes minhas, eu disse, guria, tu quer ganhar uma grana? Vai fazer máscara. Todo mundo vai precisar de máscara. Então, o que tu sabe fazer, fazer bem. Primeiro, faça bem. Então, assim, achar o que tu gosta de fazer. Vamos lá, para empreender. Acha o que tu gosta de fazer. Não sabe o que tu gosta de fazer? Pergunta para as pessoas. No que eu sou boa? O que tu acha que eu faço bem? Tu cozinha bem. Tu faz enfeites bonitos. Procura chegar muito próximo daquilo que tu gosta. Se tu te sente bem, tu gosta de fazer aquilo ali, então aquilo ali é que vai te dar dinheiro. Porque não vejo um empreendimento sem estar totalmente apaixonado pelo seu negócio. E essa foi a minha sacada. Eu não era mais apaixonada pelo meu negócio. Hoje eu sou apaixonada pelo meu negócio. Hoje eu voltei a me apaixonar. E eu criei um vírus que o meu marido mudou também, porque ele também estava assim, chegava mais tarde, já tudo por conta dos funcionários. E eu disse, voltei a me apaixonar pelo meu negócio. E ele disse, eu também nessa carona. Também voltei a me apaixonar. Sair da zona de conforto, né? Exato. Então, assim, se você faz comida bem, tu faz pão bem, o que tu faz bem? Eu me comunico bem. Eu sou boa em dar conselhos. De repente, tá aí algo que poderá te trazer uma renda boa. De que forma? Vai te capacitando, vai procurando esse caminho. Tem tantos cursos gratuitos, cursos online, que dão enormes oportunidades para as pessoas que estão hoje na zona de conforto. Então, sair da zona de conforto, principalmente. Gostar do que faz, dedicação total, estar apaixonado, não pensar que é um emprego, e sim que é uma filosofia de vida, porque para abrir o teu negócio, tu não pode estar disponível só 8 horas, tu tem que estar inteiro, 24 horas, até aquilo dar certo e deslanchar, para te poder relaxar e dizer, bom, o negócio está caminhando sozinho, eu posso dar uma desacelerada. Ivânia, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpe, Elô, já que a Elô puxou e foi ótimo, né? Porque isso vai ajudar certamente muitas pessoas. Mas tem uma outra coisa que as pessoas evitam de falar e que é um lugar comum, mas que acontece para todas as pessoas que desejam empreender. O medo. Como, na tua opinião, as pessoas podem vencer esse medo? Porque ser empresária
ser empresário é um grande desafio. E as pessoas têm que pensar que nem sempre as coisas dão certo, não é? Sim, então, esse medo, as pessoas, eu não vou tentar, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Bom, qual é a tua sugestão? A minha sugestão, bom, primeiro, para aqueles que já têm uma renda, que já têm um emprego e que querem deixar vagarosamente esse emprego, ou querem num futuro, ou seja perto ou mais longo, deixar esse emprego e empreenderem, eu sempre sugiro, comece a fazer isso de forma concomitante, como eu fiz lá, quando eu era professora e testei ser dona de bazar. Começa fazendo concomitante, começa fazendo devagarinho, vai oferecendo, posta nas redes sociais. Hoje as redes sociais, elas são uma excelente ferramenta de venda, de mostrar o teu produto ou mostrar o teu potencial naquilo que tu é bom, seja em qualquer área, seja na prestação de serviço, seja fazendo alguma atividade, construindo algum produto, enfim. Então, a primeira coisa, se tu tem um emprego, faz isso de forma concomitante, até chegar um momento, bom, agora eu posso sair do meu emprego e realmente encarar isso. Existem hoje formas de empreender, a forma barata, vamos dizer assim. Tu abre uma MEI, né? Tu abres uma MEI, claro que tu não pode abrir uma MEI enquanto tu estás trabalhando ainda, porque isso vai te prejudicar lá no futuro, se tu saíres para te receber o seguro-desemprego. Então, abre a MEI só depois que encaminhou o seguro-desemprego, aí abre uma MEI. A MEI custa R$59 hoje, aí tu estás segurado, e é uma forma, tu estás com os teus direitos empresariais garantidos através da MEI. E aí vai galgando, vai comprando. Tu quer representar, tu quer vender e comprar, tu vai, né, começando com a MEI. O teu negócio aumentou, precisou contratar uma pessoa, continua ainda a MEI. Precisou contratar duas? Bom, agora está na hora de eu sentar, conversar com um bom contador, um contabilista, para ver qual a melhor forma de eu ser um microempreendedor. Porque tu pode ser uma MEI dentro da tua casa. Claro. Né? Essa é uma maneira. A outra maneira que tu falaste do medo. Mesmo com medo, vai, encara. Porque a tua confiança... Por isso que eu digo é assim, ó, tu gosta do que tu faz, tu ama aquilo que tu faz, tu sai de casa feliz, tu tá apaixonado, tu tem tesão por aquilo que tu fazes, então esse é o negócio certo, é isso que tu vai fazer. Se tu tem isso, tu tá no caminho certo, faz, encara com medo, realmente dá muito medo. E se não der? E se eu não conseguir pagar minhas contas? E se eu não conseguir pagar aluguel? E se eu não conseguir isso? Vai sempre existir o ser. Só que bem planejado, existe, eu tenho, e até eu faço mentoria sobre esse assunto, a gente pode construir um plano de negócios onde todas as possibilidades, onde os 3 cenários estão desenhados. Bom, o pior cenário, o cenário ideal e o cenário que extrapolou. Eu comecei, eu não imaginei que esse negócio ia ser tão bom e extrapolou. Para os 3 cenários, tu tem que ter ações planejadas. Porque se não tiver a ação planejada para corrigir ou para ampliar, tu tá tateando no escuro. Então, o planejamento é colocar no papel. O brasileiro não gosta muito de colocar as coisas no papel. Me dizem isso toda hora quando eu faço o plano de negócios com os meus alunos. Vamos colocar no papel. Professora, por que a gente tem que ter os 3 cenários? Mas o meu negócio está extrapolando. Ok, é o 3º cenário, mas mesmo extrapolando, tu tem que te planejar para melhorar as tuas compras, comprar melhor, buscar outros fornecedores, ampliar
o leque de produtos ou de serviços. Então, cada cenário desses é um cenário que tu tem que ter ações. É bom dizer que também essa matéria que tu está falando trata também de serviços, não só de mercadorias, não é? Isso é muito importante. Sim. E, Vânia, eu estou vendo, infelizmente, que o nosso tempo está quase estourando, então gostaria de te passar para a Heloísa, só relembrando, então, isso que tu está dizendo, o medo virá, o medo vem sempre, mas é preciso superar, não é? Sair da zona de conforto. Exato. Esse medo, ele não é negativo, ele é positivo, porque é ele que vai te dar o gás. E se tu tem brios, tu tem certeza e confia naquilo que tu faz, é ele que vai te impulsionar a seguir, a superar. É muito difícil. Acesso a crédito é difícil, os bancos estão muito exigentes, o dinheiro a juros está muito caro, né? Então é preciso contrabalançar. Às vezes eu digo para os empresários que eu faço consultoria: olha, tu tá pegando dinheiro no banco para comprar mercadoria, vamos segurar isso, vamos adaptar melhor, porque a tua mercadoria vendida não vai pagar o dinheiro que tu está pegando no mercado. É verdade. Também. Quer dizer, tem que estar na realidade também, né, do dia. E pensar que se por acaso não der certo, é só levantar e começar de novo, mas sempre tendo presente a realidade, né? Não pode também fazer as coisas no ar, sem planejar, sem, enfim, ter uma perspectiva. E o medo não pode paralisar, né, Ivânia? Mesmo dando errado, alguma lição há que ser aprendida. Com então, certeza. Embora deu errado, não deu, eu não gostei disso, não é o que eu me vejo fazendo. Ok, é a lição que tu aprendeu, tu não te vê fazendo aquilo, vamos buscar outra coisa. É verdade. Perfeito. Como eu sempre digo assim, se fosse fácil, todo mundo fazia. Quem disse que vai ser fácil? Vai ser difícil, mas aí são superações, né, da vida, né? Exato, eu não gostava de lavar roupa. Eu não gostava. Eu comecei uma lavanderia dentro da minha casa, mas eu fazia o meu melhor. É aí que vem um outro segredo. Fazer o teu melhor. Fazer como se fosse para ti mesmo. Como que tu gostaria que aquele produto ou que aquele serviço chegasse ao seu cliente? Como chegar a mim? É isso. É fazer o teu melhor. Eu vou te falar bem em segundinhos, assim. Muitos segundos, porque agora é tua vez de falar. Mas eu já fui empacotadora. Eu já trabalhei em lavanderia. Entendeu? E hoje eu sou advogada. Não foi fácil, não foi. Mas superei, estou aqui viva e estou muito orgulhosa pelo meu passado também, pelo meu presente, muito mais ainda pelo meu futuro. Ivânia, agora chegou a tua vez. Agora a gente quer saber da Ivânia mulher. A Ivânia mãe, esposa, no século XXI. Como é que tá? A Ivânia profissional a gente já sabe. Agora a gente quer a Ivânia mulher. Como é que é chegar em casa todo dia cansada, depois de um dia de serviço, exausta, tem marido para atender, tem casa para atender, tem janta para fazer, tem café para fazer, tem roupa para lavar. E aí, conta para nós a vida de mulher. E não é só isso. Não é. Eu tenho 3 filhos. Eu comentei com vocês que eu estou muito presente na minha empresa. O Sebrae está voltando devagarinho, eu tenho clientes que eu atendo, então eu determino os dias da semana que eu faço atendimento do Sebrae. Eu faço um roteiro onde eu atendo 3 clientes por dia e nos outros eu estou integralmente dentro da minha empresa. Eu estou no caixa, eu faço o pacote, eu atendo, eu entrego, eu faço lives mostrando os produtos, a galera chega e diz: ai, eu vi tua live, Vânia. Tudo isso eu não fazia antes, hoje eu faço. Por quê? Porque eu precisei dar um up de energia dentro da minha empresa. Eu sou uma pessoa que está em constante movimento. Eu sempre penso no futuro. Eu tenho um sobrinho meu, que é o Anderson, ele diz assim: tia, tu é uma visionária, tu tinha que ter nascido daqui a 50 anos. Ele diz assim para mim. Então eu sou a Ivânia, em resumo, é uma mulher em movimento.
Eu estou sempre em movimento. Eu tenho 3 filhos. Um dia o meu filho mais velho me ligou e disse: mãe, eu tenho um boleto, tu pode pagar para mim? Ele cuida da loja de Viamão. Tu pode pagar para mim? Eu, filho, eu estou em Pelotas. Isso era uma terça. Aí passou. Na quinta ele: mãe, eu ainda não consigo. Ele me ligando, mas ele não se deu conta que eu poderia não estar na loja. Mãe, ainda não paguei aquele boleto. Tu paga para mim e eu te repasso o dinheiro? Filho, eu estou em Caxias. Ele: então tá, eu ligo pro pai. No sábado ele me ligou: mãe, o que tem de janta hoje? Estamos indo para aí. Eu, filho, eu estou em São Paulo. Ele: ai, mãe. Agora, o Roger faz assim, quando ele me liga, ele diz: mãe, em qual parte do planeta tu estás hoje? Fiz brincadeira entre a gente. Eu estou sempre em movimento. Meu marido aprendeu a me entender, porque um dia, principalmente quando eu entrei no Sebrae, ele chocou muito a mulher estar fora de casa, estar viajando, estar fazendo palestra, isso para ele foi muito machucado. E aí eu me reuni e perguntei para ele: qual mulher tu acha que tu tem? Existe uma que é a Amélia, que é aquela que leva o chinelinho na porta de casa, que leva o pijaminha, que leva a toalha, e ela, dali a 20 anos, ela faz isso. Quando ela está lá pelos 20 e poucos anos, ela entra em crise existencial. O que eu fiz da minha vida? Eu conheço muitas mulheres assim. O que eu fiz da minha vida? Qual o legado que eu quero deixar? O que eu fiz? Eu não fiz nada. E existe a outra mulher, aquela que não é a Amélia, que alcança o chinelinho quando dá, que está em casa, quando consegue, mas quando está inteira, plena e feliz. Com qual das duas tu acha que tu casou? Se tu pensou que tu comprou a número 1, tá enganado. Comprou a número 2 e agora vamos sentar e vamos negociar esse negócio. E aí ele deu uma risada e disse: tá bom, eu te prefiro menos tempo, mas inteira e feliz. Eu lavo louça, eu lavo roupa, eu passo roupa, eu limpo casa. Claro que eu tenho uma faxineira, né? Eu tinha que ir para lá. Mas eu faço comidinha, amo fazer. E eu e meu marido, nós temos um combinado. Um dia um é convidado do outro. Então, um dia eu sou a convidada dele, daí ele me surpreende com a comidinha. Outro dia ele é meu convidado. E assim vai. E está sendo muito bom, é muito bom. Nós fizemos 39 anos de casados. Somos mega amigos, super cúmplices. E os nossos 3 filhos e 5 netos são as paixões da nossa vida. A nossa família, a família que nós criamos. Seja a família de sangue ou seja a família que tu escolheu estar. A família é a nossa base, é o nosso esteio. Porque quando faltar tudo, tendo a família, nós temos tudo. Pode faltar o resto. Verdade. Então, Ivânia, foi um imenso prazer te ter conosco, te conhecer melhor. Muito obrigada pela tua presença e continua assim, sempre uma mulher em movimento, dando esse gostinho para outras mulheres se espelharem em ti. Muito obrigada. Planeta Digital agradece. Verdade. Eu que agradeço a oportunidade e eu sempre digo que a minha missão de vida, a minha missão aqui na Terra é, através de histórias, seja da minha ou de outras pessoas, né, é impactar e tocar o coração das pessoas. Quando eu toco as pessoas, eu toco as organizações e mudo a sociedade. Que bom. E a gente agradece por tu ajudar muitas empreendedoras aí a seguirem um caminho que é árduo, né? Ainda tem muitos espinhos ainda pela frente, mas acho que com as tuas palavras e com a tua mentoria ajuda muitas pessoas, não só mulheres, como outros também, homens, a seguirem, né, pelo caminho do empreendedorismo. O Planeta Digital fica imensamente feliz por tu ter participado dessa conversa virtual conosco e por mais conversas assim ainda. Muito obrigada, viu? Me coloco à disposição e o meu coração está muito feliz por vocês, por todas as pessoas que as assistem e, principalmente, que através desse bate-papo, dessa conversa e de histórias que inspirem, nós conseguimos transformar a vida das pessoas, tocar e transformar. E vocês são as grandes responsáveis. Gratidão por vocês terem planejado e existirem. Todas nós. Muito obrigada. Beijo, querida. Tchau. Até a próxima.
Até a próxima. Até a próxima.